Cheguei! Então, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ter uma história bizarra pra vocês. Primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que alguém, alguma pessoa possa, tipo assim, prever o futuro? Adivinhar mesmo o que vai acontecer? E se eu te falar que tem um cara que, tipo assim, é o diabo, sim, o diabo, aquele cara que a gente não gosta muito de falar, é o diabo e tá morando aqui com a gente pela Terra. Então, essa história que eu vou te contar hoje é sobre isso. É uma história muito louca, muito, tipo assim, o que você faria e se isso é verdade. Tem umas coisas que realmente estão acontecendo no mundo que o cara falou há muito tempo atrás. Isso tudo aconteceu em 1965, então, tipo assim, hoje em 2021... A gente tá em 2021? 2021. Nossa! Hoje em 2021, algumas coisas que o cara falou lá em 1900 e bolinha estão acontecendo. Então, já pega seu miojo, prepara sua pipoca, deixa um like nesse vídeo e vamos pro vídeo. Desde os primórdios, desde o tempo, tipo assim, bem antigo mesmo, tinham várias pessoas que falavam que previam o futuro, poderiam, tipo assim, te ajudar a saber e a resolver sua vida melhor, porque elas sabiam que iam acontecer. Elas eram meio que os profetas ali do rolê. Tem um cara que realmente falou várias coisas que iam acontecer, o nome dele é Nostradamus, eu acho que é assim que fala, Nostradamus, irmãozão. Então, ele previa várias coisas, ele preveu várias coisas que iam acontecer. Ele previu o 11 de setembro, por exemplo, todo mundo sabe o que aconteceu. Tem esse cara aí, seja realmente por um dom ou por algum ser divino que ele se comunique, esse cara sabia de várias coisas, assim como que eu vou te falar agora. A gente vai falar hoje sobre um cara chamado Paul Harvey. Ele era um locutor de rádio americano e durante muitas décadas ele ficou ativo na rádio mesmo, todos os dias falando. O seu programa começou em 1951 e só foi acabar em 2008, então realmente ficou ativo por muito tempo o programa dele. E a coisa mais louca é que, somando tudo, mais de 24 milhões de pessoas eram alcançadas com a sua voz. Então, tipo assim, tudo que ele falava, mais ou menos 24 milhões de pessoas ouviam. E os programas dele eram absurdamente populares. Isso tudo que eu vou te contar vai tornar isso tudo bem mais estranho. No dia 3 de abril de 1965, ele falou na rádio dele o que ele faria no mundo com a humanidade se ele fosse o diabo, de fato, o próprio diabo. Isso era mais ou menos o que ele acreditava que ia acontecer com as pessoas se elas se afastassem de Deus e se deixassem, de fato, o diabo tomar meio que comando da vida delas. A popularidade desse áudio, não é entrevista, né, desse programa que ele deu, só começou a realmente fazer muito sucesso alguns anos depois, porque alguns anos depois, realmente tudo que ele falava naquele programa começava a estar muito similar e muito parecido com coisas que estavam de fato acontecendo na atualidade e na realidade daquele momento. E por motivo de copyright, pra eu não ter que desmonetizar esse vídeo, não desmonetizar ou realmente tirarem o vídeo de mim, eu vou falar pra vocês um pouco do que ele falou nessa carta aberta aí, se ele fosse o diabo. Ah, e fica bem ligado nas semelhanças que vão aparecer com o mundo de hoje. Então vamos ler comigo. Vamos, tios. Se eu fosse o diabo, se eu fosse o príncipe das trevas, eu iria mergulhar o mundo inteiro na escuridão, ser o dono de 1/3 das suas terras e mandar em 4/5 da sua população. Mas não ficaria feliz enquanto não estivesse me apropriando da maçã mais madura da árvore. Tu. Nossa, pra todo mundo que não se acha importante, o diabo tá querendo você. Aquelas. Assim eu iniciaria pelo que fosse necessário para assumir o controle dos Estados Unidos. Subverteria primeiro as igrejas, começaria a campanha de sussurros. Com a sabedoria de uma serpente, sussurraria a ti como sussurrei a Eva. Faça o que te agrada. Então, tipo assim, todo mundo fala, nossa, não faz mal, faz o que você quiser aí. E aí? É hoje em dia. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Aos jovens sussurraria que a Bíblia é um mito. Nossa, eu tenho um amigo meu que fala que a Bíblia é tipo mitologia grega. Falou em 1965, hein? E eu os convenceria que o homem criou Deus e não o inverso. Caraca! Nossa, o homem criou Deus, não o inverso. Exatamente, todo mundo fala que o homem criou Deus. Contaria um segredo: o que é mal é bom e o que é bom é quadrado. Caramba, dentro da caixinha. Pense fora da caixinha. Aos velhos eu ensinaria a rezar comigo. Pai nosso que estás em Washington. Então eu iria para as coisas organizadas. Educaria os autores para tornar excitantes a literatura sinistra. Olá, tudo bom? De modo a fazer todo o resto para ser tedioso e pouco interessante. Ameaçaria a TV com filmes mais sujos e vice-versa. Venderia drogas para quem eu pudesse, venderia álcool para senhoras e senhores ilustres,
doparia o resto com pílulas. Se eu fosse o diabo, logo as famílias entrariam em guerra com elas mesmas, as igrejas entrariam em guerra com elas mesmas e nações entrariam em guerra com elas mesmas. Esse negócio já virou um trava-língua aqui pra mim. Até que consumissem uma a uma. E com promessas de maiores audiências, eu hipnotizaria a mídia para que atiçassem as chamas. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, vamos fazer página de fofoca e fazer pessoas terem gossip e polêmicas e exposed. Se eu fosse o diabo, encorajaria as escolas a refinar os jovens intelectos, mas a negligenciar a disciplina das emoções, que estas correm soltas. Até que, sem perceber, tu tivesses que botar cães farejadores e detectores de metal em cada porta de escola. Gente, eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo aqui no meu canal que é de Colômbia sobre um massacre que 2 meninos fizeram. De fato, eles entraram numa escola armados e tiraram a vida de várias pessoas. Esse vídeo que tá aparecendo aqui é esse vídeo. E, cara, é exatamente isso. Em uma década, as prisões estariam lotadas e os juízes promoveriam a pornografia. Nossa. Em pouco tempo, eu poderia expulsar Deus dos tribunais, depois das escolas e então do Congresso. E em suas próprias igrejas, eu trocaria a religião pela psicologia. E endeusaria a ciência, o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Eu colocaria iscas para atrair padres e pastores para abusarem de meninos e meninas de igrejas e do dinheiro da igreja. E é basicamente isso que destrói muito a fé das pessoas em Deus. Porque as pessoas dentro da igreja abusam de crianças. Nossa, esse moço, ele veio como o diabo baixou nele, ele falou uns bereguedete. E aí o cara falou, tá bom, vou falar em rádio. Se eu fosse o diabo, o símbolo da Páscoa seria um ovo. Toda vez que tem Páscoa eu só aposto, tipo assim, esse é o verdadeiro significado do Natal. Aí eu boto a coroa de espinho. E o símbolo do Natal, uma garrafa. Se eu fosse o diabo, eu tiraria daqueles que têm para dar àqueles que querem. Até que eu tivesse arruinado todo o incentivo dos arrojados. Queres apostar que eu faria estados inteiros promoverem a jogatina como modo de enriquecer? Las Vegas. Eu jogaria advertências contra os extremos, no trabalho duro, no patriotismo, da conduta moral. Convenceria os jovens que o casamento é antiquado, de que a troca de casais é mais divertida, de que se ver na TV é o caminho a seguir. E assim eu poderia despir-te em público e poderia atrair-te para a cama com doenças que não têm cura. AIDS. Estourou logo depois disso. Não era popular nessa época ainda. Em outras palavras, se eu fosse o diabo, eu simplesmente continuaria fazendo exatamente o que ele tá fazendo. Porque ele já tava fazendo. Nossa, enfim, esse é o pouco chocante, sendo bem irônica, discurso que esse cara fez se ele fosse o diabo. E de fato, aquilo ali pra mim, o cara incorporou e ó, falou tudo que o mundo já tava fazendo, a gente continua fazendo até hoje. Então isso é muito bom pra gente refletir no que a gente tá fazendo, dar valor às coisas certas. Enfim, esse negócio é até legal. E compartilha com seus amigos pra eles verem também, porque essa história é uma história bem, ó, dá um socão da nossa cara e um murro por trás. Mas enfim, me contem aqui embaixo quais foram as maiores semelhanças que vocês acharam, o que foi a coisa que mais chocou vocês. E se você tiver coragem, fala o que você já fez aqui embaixo e tá escrito naquele texto pra você não fazer. Duvido. Mas enfim, se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. Depois vai lá no Flacla Vlogs e no Fefe Vlogs também, que tem vídeos de vlog meu e do Walker. E vai lá nas minhas outras redes sociais que vão estar passando aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!